Começa agora Decretos. Dan tomou mais um gole de sua xícara de chá e virou-se para sua janela. Do lado de fora, nuvens de fumaça poluída cobrindo o nascer do sol e enormes prédios cobertos pela sombra de montanhas repletas de árvores enchiam sua visão. Ele estava no andar 34 do edifício /3. Voltou o olhar cansado para o escritório, cheio de panfletos e papéis eleitorais. União, força e glória, pronunciou em voz baixa. Era o slogan de sua campanha. Olheiras de cansaço cobriam seus olhos. Estava ali havia 12 horas, trabalhando incansavelmente e organizando documentos. Dessas 12 horas, 5 desde o fim de seu expediente como chefe do marketing. Ele se endireitou à mesa, tentando se concentrar em escrever um último contrato, mas não pôde se conter e despencou lacrimejando. Quando voltou a si, a gaveta de seu escritório estava aberta e havia uma afiada faca em sua mão. Sarah, você faz ideia do quanto sinto sua falta? Soluçou e fez uma breve tentativa de se esfaquear, deixando a lâmina a poucos centímetros de seu pulso. Acabou desistindo e guardando a faca. Respirou fundo e tomou outro gole de café. Abriu outra gaveta e pegou o retrato da filha de 4 anos, que sorria feliz ao ser fotografada abraçando a mãe. Ele tinha que esquecer aquele fatídico dia. Por bem ou por mal. Era o aconselhado pelo psiquiatra. Então, tomou o porta-retratos, retirou a foto e jogou-a no chá. Olhou o escritório cheio de cartazes políticos, bandeiras brasileiras, as estantes sobrecarregadas de livros sobre administração, propaganda e liderança. Respirou fundo e bebeu mais um pouco. A foto amassada e molhada entrou em sua boca junto com o líquido, sendo engolida também. Colocou a xícara de volta na escrivaninha e lançou o porta-retratos pela janela aberta, de onde uma leve neblina da poluição invadiu o cômodo. Dan se levantou e se dirigiu à estante para procurar seus remédios. Por um instante avistou a filha com sua visão periférica. Você sabe o que fazer, pai? Ecoava a voz, apesar da menina não estar ali. Estou ficando louco. Bom momento, Brasil! Começando mais um Decréptos! Eu estou muito zoado hoje, que beleza! Eu sou o Daniel e tenho aqui comigo João Carvalho. E aí, gente, primeiro um prazer de estar aqui no Decrépito, o podcast mais literato, eu ousaria dizer, o podcast mais distópico de toda a websfera brasileira. E por que não mineira? Inclusive, maior de Minas Gerais. E é um prazer estar aqui com você hoje, Daniel. A gente tá pela primeira vez com um episódio patrocinado, cara. Olha que coisa maravilhosa. As pessoas achavam que a gente estava na pior, mas nós estamos aqui seminus em uma piscina tomando os nossos bons drinks. Sim, não só isso. Nós vamos destrinchar um livro que a gente ainda não fez. Nós vamos destrinchar um livro que a gente nunca fez. E, cara, eu vou ser tão sincero com você, eu achei a ideia de destrinchar um livro tão legal que eu já quero deixar de antemão. Vamos fazer o clubinho do livro do podcast do Gribindos, cara. E aí, uma vez a cada 2 meses, a gente destrincha um livro. Pode ser, podemos fazer. Uai. Podemos fazer. Sacou? E aí, porra, a gente tudo gosta das literaturas muito similares. Por exemplo, assim, todo mundo ama Lovecraft, todo mundo ama sci-fi, todo mundo ama distopias, todo mundo, sabe? Tipo, a gente gosta de umas coisas muito parecidas, cara. E eu acho que aí, tipo assim, cada vez um escolhe um, força os outros dois a serem alfabetizados, né? Eu vou inclusive mandar uma DM pro Caíto Manier, pra que a gente entre na mesma escola de alfabetização de Serginho da Pereira Nunes. E eu acho que tem tudo pra dar certo, cara. Sim. E é um prazer enorme estar aqui com vocês. E já que hoje você pediu pra eu gentilmente te ajudar, né, no hosteamento, uma vez que sua garganta foi... Aparentemente, depois que a gente gravou o episódio do Diabo, a sua garganta deu ruim, né? Então, assim, eu acho que... Estou com suspeita de pneumonia. Olha que gostoso. Que coisa maravilhosa. Espero que não, porque pneumonia é muito horrível. Eu acho que na sua garganta está instalado mochila de criança. Pode ser. Tá entalado, totalmente entalado. A gente nem apresentou o menino mordente, João. Olha aí. Não, é isso que a gente tem que fazer, cara. Apresenta aí. Então você vai ser o apresentador. Hoje eu tô aqui de... Não, hoje eu vou tomar o seu lugar. Hoje eu vou ser o apresentador. E conosco também, nesse lindo podcast do Grimbidos,
Menino Rafael Mordente, e aí, como é que você tá, querido? Uai, por um momento eu achei que eu não existia nesse podcast. Tem 6 anos que eu tô sentado aqui. Não, porque não sei o quê. Doideira. E eu tô aqui, tô esperando. Mas tô bom. Tá tudo bem, eu acho. É assim, cara. Nos futuros distópicos, as pessoas às vezes não se sentem pessoas. Isso é verdade. E eu queria avisar pro menino Mordente que eu vou abrir a minha caixinha da Dove e te mandar meu teste de pH, porque alguém acordou ácido, né? Caralho, velho. O celular vibrou bem na hora. Ai, eu tô conseguindo nem rir. Então, João, a gente vai falar do que hoje? Que livro nós vamos destrinchar? Então, cara, hoje a gente vai falar de um livro nacional, cara. Isso eu achei o máximo, porque, tipo, não foi simplesmente assim uma editora que nos chamou pro lançamento de um livro estrangeiro. Não, nós vamos falar de um livro autenticamente brasileiro e é uma distopia que passa no Brasil, cara. É um Brasil de um futuro distópico, cyberpunk e horrível. Nós vamos falar de um livro chamado Delete, do menino Matheus Gamarra. O livro ele está à venda na Amazon. Você pode downloadar esse livro em diversos formatos pela Amazon. Ele custa meros R$15, conhecido popularmente como 2 litrão. Então, assim, e ele te proporciona 520 e poucas páginas e muitas horas de diversão. O link vai estar no nosso post, junto com a fotinho da capa do livro. Nós decidimos fazer o episódio em 3 partes. A primeira nós vamos falar um pouco sobre distopia, sobre cyberpunk, sobre literatura, né, em geral, sobre a questão da literatura em geral. Na segunda nós vamos falar um pouco do livro tentando dar o mínimo de spoilers possível. E na terceira é o momento onde a gente dá spoiler, fala tudo que a gente queria falar se a gente fosse o editor do Matheus e vamos bater e assoprar e bater cada vez mais. Então nós vamos dividir o livro em sessão literatura, sessão propaganda e sessão BDSM, para dar tudo certo para todos os envolvidos. E se você não quiser spoiler do livro, se poupe da terceira parte. Nós não vamos dar spoiler no final do porra, mano, no final quando rola aquilo é paia, né? Mas tipo assim, nós vamos falar da estrutura do livro e das coisas, então talvez tire um pouco da diversão pra você que quer ler tudo sem nenhum spoiler. E mais uma vez a gente quer agradecer ao Matheus, escritor do livro, que nos procurou e optou por fazer do Menino do Grímbidos a sua plataforma de lançamento web online do seu livro. E recomendar a todos que comprem, são R$15. O livro é muito legal. O livro tem 1 milhão de características maravilhosas e algumas pequenas falhas que a gente vai xingar ele muito durante o episódio, mas é um livro que vale a pena. Ele é um livro que ele é leve. Você lê em sentadas. Eu li o livro em 4 dias, em 4 diferentes sentadas. Eu começava a ler e na hora que eu via já tinha 100 e poucas páginas que eu tinha lido. Então, assim, eu acho que isso fala super bem do livro. A estrutura de capítulos ela é super leve, torna a leitura bem... Você desenvolve bem na leitura, você come o livro, você nem vê. Eu, particularmente, li o livro na tela do meu celular. E se você tiver um leitor também, vai ser bem agradável de ler. Tem o livro em vários formatos diferentes para diversos leitores, isso facilita bastante. Sim, eu li no Kindle, por exemplo, Ale. Você lê no Kindle, né? Eu li no Kindle. Eu ia ler ele no Kindle, só que eu esqueci a senha do meu Kindle. Caramba. E aí eu tive que formatar o Kindle. Eu fiquei puto porque eu tinha convertido 1 milhão de coisas em EPUB pra ficar mais bonitinho. E aí eu só fiquei muito puto ele no celular. Então eu peço desculpas às pessoas que tiveram o trabalho de fazer um EPUB. E eu queria deixar essa mensagem pro senhor Jason Von Kindle, inventor do Kindle, que você é muito estúpido em confiar a mim mesmo com uma senha. Corrija esse erro no próximo Kindle. Eu queria começar falando de 2 conceitos. Eu queria falar primeiro do conceito, né, das novelas distópicas, da distopia, e depois eu queria entrar numa vertente das novelas distópicas que eu acho que combina muito, principalmente com a novela do Matheus, com o Delete, que é o cyberpunk.
Eu vou me permitir ser o palestrinha aqui, né? A palavra distopia, ela vem do grego e ela é basicamente o inverso de utopia, né? Todo mundo sabe o que é uma utopia. Utopia é aquela coisa, aquele sonho maravilhoso. Utopia passou a ser muito usado, né, na nossa literatura, principalmente por causa do livro do mesmo nome, Utopia, do Thomas More, que fala, né, de um mundo perfeito e maravilhoso, que não é exatamente assim, e o livro tem todo um desenvolvimento, mas nós não vamos falar do Utopia do Thomas More hoje. Distopia é o exato contrário, e distopia, por incrível que pareça, eu andei dando uma estudada no termo, a primeira vez que ela foi usada, não foi usada pra literatura. Hoje em dia a gente tá tão acostumado, não é, falar tipo assim, isso é uma distopia, ou pra literatura, ou pra ficção científica, ou pra cinema, e na primeira vez, na real, que falaram que usaram o termo distopia, assim, publicamente, eles usaram de uma forma política, que era basicamente porque tinha um pessoal que tinha foi uma discussão na Inglaterra, e tinha um pessoal que tinha um sonho que eles se auto-intitulavam aquilo de uma utopia, e um cara falou assim, isso não é uma utopia, vocês vão criar um mundo horrível, que vocês vão criar uma distopia. E o termo superficou, parabéns miga, e desde então a gente fica com a distopia no imaginário, né, do Ocidente como um todo, principalmente no que tange literatura. Então, assim, o conceito de distopia é que a distopia vai ser aquele pensamento, aquela filosofia, aquele processo discursivo que é baseado numa ficção cujo valor representa a antítese da utopia ou promove uma vivência de uma utopia negativa. Ou seja, quais são as características da distopia? O totalitarismo, o autoritarismo, uma sociedade extremamente controlada, opressiva, né? A sociedade se mostra extremamente corruptível, as normas que deveriam ser para o bem comum, elas não são para o bem comum, elas são para os bens das pessoas que estão embaixo ali naquela estrutura social, mas não para cima. A tecnologia é sempre usada como uma ferramenta de controle, ou do Estado, ou da instituição, ou da corporação que está comandando, né? E as distopias na literatura, elas aparecem muitas vezes como sátiras e como quase que uma parábola de convenções sociais nossas atuais e de momentos sociais nossos atuais, extrapolados a um máximo, né, elevados a uma condição gigantesca, para poder talvez até nos ensinar uma lição da nossa sociedade. Então, assim, normalmente as distopias, a literatura distópica como um todo, ela é muito conectada com aquele momento daquela sociedade que engendra aquela literatura, que escreve aquela literatura. Apesar disso, a gente tem coisas que são, né, tipo assim, humanas, extremamente humanas, e que são muito perenes, e que você tem, né, várias distopias famosas, e aí eu queria entrar um pouco entre elas, e aí vou pedir para vocês também comentarem, falar quais que vocês leram, quais que vocês gostam, que elas são meio que atemporais, porque elas falam de coisas que são muito da condição humana. As duas primeiras que eu quero entrar, e eu vou me permitir quebrar as pernas da lógica da nossa pautinha, são as duas que eu acho que são as mais famosas e de alguma forma são as duas que são as mais antagônicas, porque cada uma tá num espectro diametralmente oposto da outra, que é 1984 do George Orwell e Admirável Mundo Novo do Aldous Huxley, né? 1984 é aquele controle total, aquele fascismo totalitarista, aquela sociedade que você não consegue mexer um milímetro pro lado, enquanto Admirável Mundo Novo é quase que o contrário, porque ao mesmo tempo que você tem esse controle total, né, representado pela corporação, você tem o hedonismo completo do indivíduo. Então o indivíduo, em vez dele ser controlado por um totalitarismo completo, ele é controlado por um hedonismo completo. Em vez de você controlar pela dor, você controla pelo prazer. Eu acho que as duas são muito diametralmente opostas nisso. Sim, sim. Eu vou abrir com o Daniel, porque o Daniel é o cara que basicamente já leu todos os livros do planeta. Eu tenho um profundo respeito pela quantidade de livros que o Daniel lê, principalmente de ficção. E eu sei que você ama, eu sei que, tipo assim, tem autores que você já leu literalmente tudo que os caras escreveram, e eu sei que tem muita coisa nessa linha de terror, sci-fi, distopia, cyberpunk, esses, assim, em novelas de ficção,
que você é muito fã, eu queria que você desse uma pincelada nisso tudo aí pra nós, Dani. Sim, dessas distopias famosas que você botou na pauta aqui, eu li as 3, mas a minha preferida mesmo é o do Philip K. Dick, né? Só que ela tem aquele título muito difícil de você falar. São androides com ovelhas elétricas? que tem uma interrogação no final, né? Fica chato de falar. Sim, não, o título é horroroso. Você inclusive pensa, tipo assim, porra, como que o cara olhou pra esse título e falou assim, isso vai vender, né, cara? Porque o título é o título mais invendável do mundo. Sim. Aqueles caras idiota que não entende que o filme veio depois. Por que ele não pôs Blade Runner, cara? Sim, tanto é que não faz menção nenhuma esse nome, né, Blade Runner no livro. Isso é uma coisa que como é que chama lá o diretor do Blade Runner? Esqueci agora o nome dele, famosão lá. O Ridley Scott. Isso foi uma coisa que ele viu em outro lugar e ele foi lá e comprou os direitos só pra poder usar o nome, cara, Blade Runner. Mas o livro, assim, o conceito dele é muito isso, né, da coisa da sociedade distópica. E fala disso das ovelhas, né, dos androides sonhar com ovelhas elétricas por causa da extinção, né, dos animais todos. Então as pessoas elas tinham literalmente animaizinhos robôs pra fingir que eram animais de verdade, porque você ter um animal de verdade significava que você tinha um status foda e tal. Então você imagina isso, cara, na vida real, no mundo real, como seria um animal ser símbolo de status a ponto de você ter um animal elétrico. Meio que já é assim hoje em dia, numa proporção diferente, se você considerar que, assim, beleza, né, a maior parte das pessoas tem um cachorrinho, tem um gatinho, né, às vezes um lagarto, um passarinho e tal, mas aí tem uma galera que tem tigre albino, uma galera que tem elefante, girafa. Sim. Essa proporção é muito mantida. A proximidade da distopia com a realidade, ela é dada em várias proporções também, por isso que é tão gostoso. E sabe o que eu penso também, Mordente? Ainda mais se for pensar, tipo assim, dessas que eu coloquei aqui, a mais nova é a do Philip K. Dick, e eu queria ter colocado mais uma que eu esqueci, porque eu vejo muito na distopia do Matheus elementos de 4 distopias que eu gosto bastante e que são bastante famosas. Eu esqueci de colocar o Neuromancer aí junto. Neuromancer. O Neuromancer, ele sai em 1984, se eu não me engano, 84 ou 85, que é o mesmo ano que saiu o filme do Blade Runner. É 84, né? Blade Runner original? Isso. Neuromancer. É 82. Blade Runner 82. 82. Não, então é isso. O Blade Runner saiu, ele estava escrevendo o Neuromancer. Eu vi uma entrevista com ele. O Neuromancer saiu em 84, que é o mesmo ano teórico de 1984, né? Que 1984 foi escrito lá atrás. Foi escrito ainda na década de 40. O Orwell lança ela em 49. E em 1984, né, que é um ano muito simbólico, né, para as distopias e tudo mais, sai Neuromancer. E Neuromancer, quando o cara estava escrevendo, o autor estava escrevendo o Neuromancer, saiu o Blade Runner. E ele não conhecia o livro, que eu acho isso super irônico, assim. O cara que escreveu Neuromancer só foi ler, né, sonham os androides com ovelhas elétricas quando saiu o Blade Runner no cinema. Sim, e gostado que foi o Neuromancer que cunhou o termo, né, o cyberpunk. Sim, e o Neuromancer tem vários elementos que são muito análogos, né, com o... Eu vou falar Blade Runner, cara, porque o nome é muito horrível, com os androides sonham com... Vou falar com Blade Runner. Ele tem muitos elementos análogos, assim, não tô falando que seja igual, que seja a mesma distopia, que seja a mesma, né, sociedade, mas assim, existem alguns elementos de relação de humanos com máquinas, o homem vis-a-vis a máquina e esse tipo de coisa, que lembram muito o entre aspas, Blade Runner. E eu esqueci de colocar o Neuromancer aí, que o Neuromancer sai também, e o Neuromancer cunha esse termo, né, que é o termo cyberpunk, né, que eu acho que é um gênero, cara, que permeia muito a nossa geração. Sim, total. E também a geração do Matheus. O Matheus é muito mais novo que a gente. Inclusive, assim, tá de parabéns, porque é um puta diamante bruto que ainda precisa de alguma lapidação, mas é um talento. Talento você tem ou não tem. Né? Nossa, então, assim, totalmente, cara. Pra você escrever um livro do tamanho que ele escreveu. Cara, não é nem só escrever um livro do tamanho que ele escreveu, saco? É tipo assim, escrever um livro com uma história que, tipo assim, porra, cara, eu sou velho de guerra, eu tenho uma carga de leitura bem bacana. Sabe, assim, modéstia às favas, vocês dois também. E tem vários momentos do livro, cara, que você literalmente fala, porra, por essa eu não esperava. Eu me senti assim, caralho, sério? Sacou? Tipo assim, uns 3, 4 momentos diferentes. Então, assim, eu acho que, tipo, um menino conseguir fazer isso, conseguir criar uma distopia, cara, sabe? Você ter, tipo assim, você conseguir criar elementos que, tipo assim, por mais que no começo do livro, na hora que você começa a descrição, você fala assim, mas por que isso? Mas por que aquilo? Ao longo do livro, as informações
informações vão sendo te dadas e você forma na sua cabeça aquele mundo. Aquele mundo se constrói pra você. Mas sabe o que é isso também, João? Isso aí, sabe o que é isso também? Ele é ouvinte. O ouvinte do Decrépitos é muito inteligente. O ouvinte do Decrépitos, sim, ele isso é com diferenciado. Ele é um cara diferenciado. Com certeza. Não, você vê que, tipo, o ouvinte do Decrépitos é um cara diferenciado e inteligente, que ele colocou a frase "você criou o seu próprio jogo" no livro. Sim. Né? Eu já vou dar um spoiler aqui. E na hora que eu li, você criou... E na hora que eu li, cara, você criou o seu próprio jogo, velho, eu não conseguia parar de rir, cara. E o pior é que, tipo assim, na estrutura do livro faz todo sentido. Sim. Sabe, tem todo um desenvolvimento que leva o Mikhail Saratov até chegar nesse momento com o caçador e tudo mais, mas assim, na hora que eu li "você criou o seu próprio jogo", Saratov, velho, eu comecei a dobrar de rir, cara. Foi um momento muito maravilhoso. Inclusive, obrigado ao Matheus, né, por perpetuar na cultura ocidental Maldição do Pirata, né, que é um dos maiores clássicos do cinema de todos os tempos. Né? E que nem eu tava falando da questão do cyberpunk, cara, além do Neuromancer, além de todos os filmes baseados na temática cyberpunk que saíram na década de 90, que saíram em 2000, a influência de Neuromancer depois em Matrix, né, que é uma coisa que assim, é muito maior na civilização ocidental do que Neuromancer. Por mais que Neuromancer tenha o livro que é maravilhoso e tenha o filme que é questionável, eu não sou tão fã do filme, não sei vocês. Eu nunca vi o filme. Eu também nunca vi, nem li. Sabe, tipo, mas eu acho que merecia um remake, sabe? Acho que é um puta livro que merecia um remake. Eu acho que é igual, aquela coisa. O filme de Duna é 10 vezes melhor do que o filme de Neuromancer. Nossa, mas Duna já tá num ponto... Porque puta que pariu, que filme ruim, Duna. Tá, o filme de Duna é 10 vezes melhor do que o Neuromancer, mas Duna já merece um remake. E vai ter, né? Neuromancer, então, não vai ter. Eu não vou nem comentar. Mas assim, só a influência do filme em Matrix, né, cara? Sim, e teve também Ghost in the Shell, né? O anime famoso. Ghost in the Shell também, sacou? E assim, eu acho que essa temática cyberpunk, ela acaba permeando muito, cara. Eu lembro que quando eu era menino, provavelmente o Matheus não viu nem jogou, mas tipo assim, um dos RPGs que fazia mais sucesso na nossa época, e o Dani jogava RPG quando eu era menino também, era o Cyberpunk 2020, o Cyberpunk 2020, sim. Que era exatamente uma distopia cyberpunk, que era muito baseado em Neuromancer também. Sim, sabe, total. não só em Neuromancer, mas assim, em outras literaturas correlatas, né, também. No Blade Runner, entre aspas, que eu me recuso a falar, será se os androides sonham com altas ovelhas elétricas e tal, que é o nome original do livro em inglês, né? Mas assim, eu acho que eu queria começar falando dessas 4 distopias, assim, pra depois a gente poder entrar no livro, exatamente porque eu acho que você tem elemento dessas 4 distopias presentes no livro, talvez menos do Admirável Mundo Novo, né? Assim, eu acho que, tipo assim, toda distopia, ela quase que pode ser mensurada num dial, onde você tem na esquerda 1984 e na direita Admirável Mundo do Novo, e ela fica ali balançando hora pra um lado, hora pro outro, sabe? Elas são os dois extremos. Se a gente fosse falar, né, do Delete do Matheus, a gente tá muito mais pro lado de 1984 do que para o lado de Admirável Mundo Novo, mas também, se você for pensar na estrutura social e nas benesses que são dadas às classes mais altas, você tem uma estrutura também voltada para esse lado de Admirável Mundo Novo, por isso que eu tentei criar essa estrutura com essas 4, e eu peço desculpa a vocês dois, que eu esqueci de colocar o Neuromancer lá, pra gente começar a falar. Mordente, eu sei que você curte pra caralho também o rolê, que você curte distopias, que você curte cyberpunk, que você curte, né, literatura de ficção em geral, e eu queria que você desse uma pincelada geral também, assim, no gênero da distopia como um todo, no cyberpunk mais especificamente, e o que te atrai, te fascina desse tipo de literatura. Pra mim, ao contrário do que muitas vezes até pode parecer, eu não sou exatamente um bom leitor. Tipo assim, em termos de... A minha carga de leitura é razoável. Mas não quer dizer necessariamente que eu não preste atenção nas coisas e que eu não faça leituras por outros estímulos sensoriais, assim. Então, eu acabo entendendo muito sobre o gênero de distopia, mesmo não tendo lido tudo que eu deveria ou poderia. Mas, cara, eu gosto muito, porque, assim, pra mim a distopia é o melhor uso de conhecimento, a criação de uma distopia é o melhor uso de conhecimento de política, economia e sociedade, porque é uma chance de hipérbole, é um negócio que sempre me chama atenção por ter uma relação com a sátira, né?
Então você pega aquela coisa, você vê um incidente isolado no seu dia a dia. É um incidente que é estranho e que é chocante e que é bizarro, e ao mesmo tempo você pensa, cara, imagina se essa exceção à regra fosse a regra. Então, esse tipo de hipérbole em cima de pequenas coisas, para você construir um mundo em cima disso, é um negócio que sempre me atraiu, é um negócio que eu não saberia verbalizar quando eu comecei a gostar, tipo assim, por que você gosta disso? Eu não ia conseguir falar que todas têm o mesmo elemento, mas eu consigo verbalizar isso hoje, porque me atrai muito. Eu gosto muito de distopia no cinema por causa da estética, eu gosto muito de jogo de cores e cinematografia e tudo mais, então assim, a estética visual é um negócio que me atrai pra caralho, e com o passar do tempo também, com, né, experiência de vida, experiência acadêmica, profissional e tudo mais, eu acabei me atraindo também pelas estruturas propriamente ditas. Então, por exemplo, uma distopia que eu gosto muito, apesar de não ter curtido tanto assim os 3 filmes que fizeram, mas é uma estrutura distópica que me agrada muito, que é a do eu não vou saber como é que é a tradução, como é que traduzir ele pra português, mas é o The Purge, Uma Noite de Crime, que parece Sessão da Tarde pra caralho, mas é uma distopia muito legal. Por quê? Porque você tem todos os elementos do dia a dia de uma pessoa, então assim, todo mundo faz as mesmas coisas, né, não difere nada do dia a dia de quem tá assistindo, porém tem uma mudança legislativa que faz o bagulho virar um caos. Então, uma vez por ano, tem 12 horas, todo mundo pode cometer qualquer crime, inclusive assassinato. Isso pra mim é um exemplo de distopia. Pra mim isso é uma utopia já, é um sonho. Nossa, meu sonho, ter uma noite só que fosse, cara. Mas tem esse elemento, porque é muito legal, porque não tem, ao mesmo tempo que você poderia perder muito tempo explicando como que a sociedade e o governo chegaram nisso, você não precisa disso para essa distopia existir. Você só altera uma coisa e você mantém todos os outros elementos. Então você assiste o The Purge, tipo, né, são pessoas de várias classes sociais, de vários setores da economia e etc, mas todos são afetados por essa legislação insana que transforma a coisa toda num caos. Então, é um dos meus exemplos atualmente favoritos por causa da simplicidade. Não é tipo, mas que isso acontece por causa disso, porque não sei o que. Não, é tipo assim, o que tá rolando é isso aqui. E se começasse a rolar hoje, ia acontecer exatamente assim. Então, de uma forma geral, é esse casamento entre você ter uma estética que às vezes pode ser muito complexa ou pode ser muito simples, um pequeno joguetinho visual ali, um pequeno joguetinho artístico, e ao mesmo tempo, a mesma coisa vale para a estrutura sociopolítica, econômica, de quando você constitui uma distopia, que ela pode ser extremamente complexa, e quando você realmente consegue amarrar tudo muito bonitinho, como é inclusive o caso do Delete, as coisas são muito bem amarradinhas, você consegue fazer um negócio que é bacana, ao mesmo tempo que se você simplesmente chutar o balde e pegar um elemento e falar, o elemento de distopia tá aqui, ó, pá, e coloca um só, ele também funciona, se você também se comprometer, não a justificar, mas a permitir que aquilo ali esteja imbuído em tudo que acontece no livro. Então você não pode também esquecer. Então exige uma habilidade criativa que eu acho muito foda, né? A distopia me atrai por causa que exige habilidade criativa dos dois lados, mas não necessariamente precisa ser os dois lados. Se você for esperto, você consegue fazer com uma coisinha ou com outra. Black Mirror é um outro exemplo fantástico de distopia, é um negócio que eu gosto demais de assistir. Então, assim, em termos de leitura, eu não tenho tanta, mas como eu assisti tanta coisa e eu acabo lendo muito de segunda mão, então eu tenho aquelas fontes nas quais eu vou, que eu sei que a dissecação ali está sendo técnica e precisa e tudo mais, e eu acabo entendendo melhor sobre coisas que eu acabei não lendo por falta de oportunidade ou preguiça mesmo, porque eu sou bem preguiçoso. E então, assim, o que me atrai é isso. Eu acho lindo, acho muito legal. E Super Mario Bros. Eu tava esperando pra poder falar do Mario Bros. Super Mario Bros no cinema também, quer dizer, não tá mais no cinema, né? Mas o Super Mario Bros de 95, quando eu era criança eu detestei, porque não era, porque né? Não era o Mario Bros, super, né? Não era o jogo, Bros, né? Não era o jogo, mas quando eu assisti depois de velho, eu falei, cara, se não fosse o nome Super Mario Bros, esse filme ia ser uma distopia do caralho. Tipo assim, mais pro pique de fantasia, mais Sessão da Tarde e tal, mas uma puta distopia do caralho. Então, eu gostaria de ressaltar isso, que quando eu falei aqui no Decretos que eu detestava Mario Bros, eu tava ainda na memória que eu tinha, nessa memória desafetiva de quando eu era menino. Mas eu assisti o Mario Bros depois de velho, recente, tipo assim, ano passado, retrasado, sei lá, e eu lembro que eu assisti e falei, cara, é uma distopia, o erro desse filme é chamar Mario Bros, eu queria só pontuar isso também, e eu falei um monte. Olha, isso, Mordente, é muito importante, eu quero aproveitar o ensejo para começar uma campanha, tá?
vocês se unam, vendam as coisas da sua família no centro da cidade, peguem o dinheiro, doem pra gente no Padrim e no Patreon, porque quando a gente tiver dinheiro bastante, nós vamos comprar os naming rights do filme do Mario Bros. E vamos mudar o nome do filme para Luigi : Uma Distopia. Acho excelente. Acho bom. Até porque o Super Mario é o Bob Hoskins, que é justo do ponto de vista visual, mas quem brilha mesmo no filme é o John Leguizamo, né, cara? O John Leguizamo é que faz o Luigi, então assim, é um negócio muito doido. Eu quero propor essa campanha, tá? Então assim, a gente vai estar aguardando a doação de todos vocês em casa, tá? Então, assim, vendam as coisas da sua família no centro, peguem R$15, comprem o livro do Matheus, peguem todo o resto e doem pra gente. Pra gente poder comprar os naming rights de Mario Bros. The Movie e mudar eles pra Luigi The Dystopia. Então, isso é muito importante que isso aconteça. A sociedade do futuro nos agradecerá. E pra fechar o tópico de distopia, eu queria falar um antes, João, posso? Claro que pode, cara. Eu ia falar uma que eu acho que você adora, que eu acho que tem tudo a ver com algumas perseguições que rolam. Mas fala a sua, depois eu falo a minha. Eu acho que deve ser a mesma, então. Eu ia falar de Mad Max. Puta que pariu. Sim. Mad Max é o tipo de distopia, cara, que eu acho muito foda, porque ela não é uma distopia tecnológica, né, cara? Um negócio mega arcaico, mecânico. Quase tribal o negócio. Você vê a humanidade voltando pra raiz dela, né? De ter que brigar por causa de água, por causa de combustível. Sim. Eu acho um tipo de distopia muito foda também. Sim, e que tem tudo a ver com o Delete também, né? Inclusive o lance da água toda, né? O lance todo da água, né? A questão de, tipo assim, dos recursos naturais terem se tornado escassos pelo grau de patetice, odiosidade e sanha de lucro e poder do homem que acaba destruindo o seu próprio mundo, mas não dá o braço a torcer nem depois disso, sacou? Sim, então, assim... Sim. Porra, no livro, cara, no Delete, o conceito de traficantes aguistas, eu achei isso muito foda. Porque é um negócio que não tá nem um pouco distante, se você for parar pensando daqui a 100 anos. Ou até menos. Não mesmo. E tipo assim, e a própria forma como o excesso de água que é gerado pela guerra mundial, a gente já tá entrando lá na frente, que acaba levando as bombas e a questão do efeito estufa subindo, leva ao derretimento das calotas, mas o próprio fato do uso das armas nucleares e da poluição acaba acabando com essa água que em tese seria pura e acabando com a água dos aquíferos. Então você fica cheio de... Você tem um mundo inundado e sem água. Sim, inundado de água podre. Inundado de água podre. Isso eu achei, assim, absurdamente genial, sacou? Que, tipo assim, você vive num mundo que é basicamente inundado e você não tem água. Sim, isso é sensacional, cara. E é desesperador você pensar que isso pode acontecer. Não, isso é um rolê claustrofóbico, sacou? Toda vez que eu lia sobre, tipo assim, a cidade do Rio inundada, os casarões com água até o segundo andar, os prédios todos sendo construídos às pressas pra cima e ninguém tem água. Isso aí realmente... E isso é um bagulho, assim, do caralho e absurdo, e a gente já misturou todas as partes com os spoilers, então você que ouviu isso, desouça. Não, mas não é tanto spoiler isso, vai. Eu tô enchendo o saco, faz parte da praça de spoiler, que a gente tem que falar do livro da construção, sacou? E a última que eu vou falar, e aí a gente vai passar a falar só do livro, é um livro do nosso querido menino Stephen King, ainda assinado sobre um dos seus pseudônimos, o maravilhoso The Running Man, o concorrente. Olha, sim. Do Richard Bachman, né, que é um pseudônimo do Stephen King. Esse livro é do ano que saiu Blade Runner, ele é de 82. E esse livro virou filme depois com Arnold Schwarzenegger, ainda na década de 80. Sim, acho que foi em 87, por aí. Foi em 87, 88, foi mais pro final das décadas de 80. E, cara, esse é um livro que é do caralho. O filme é bom, se você for considerar o que é, né? Anos 80, blockbuster, Arnold Schwarzenegger. Sacou? Ainda assim o filme é legal, mas o livro, cara, é um monstro de um livro. Eu sei que menino Danny Boy é muito fã de Stephen King, então eu vou pressupor que ele já deva ter lido. Não sei se já leu em específico o concorrente, o The Running Man, mas é um livro
do caralho, e ele me lembra muito também essa questão das pessoas que estão na lista negra, das pessoas que não são desejáveis, do expurgo dessa sociedade, né? Porque, tipo, muita gente depois vê o The Hunger Games, né, que saiu depois, como muito baseado no The Running Man, né, do Stephen King, o concorrente em português. E eu também vejo alguns desses elementos no nosso querido Delete do Menino Mateus, que agora a gente vai passar a falar. E que, como vocês já viram, o Menino Mateus tem uma belíssima carga de leitura, ou um belíssimo talento natural, ou deu uma cagada do caralho, porque tem elemento de muita coisa foda. Pode ser tudo, sabe? Isso, assim, por que não também, né? Por que não tudo isso? Não, mas falando sério, cara, eu conversei muito com o Matheus e tal, e ele é um menino que tem uma carga de leitura do caralho, e ele faz uma pesquisa da porra, cara. Ele veio me procurar, porque ele já tá escrevendo os 2 próximos livros dele. Um é a continuação do Delete, né, que o Delete deixa um final super aberto, nós vamos falar dele depois no momento com spoilers. Mas ele também está escrevendo um outro romance, uma outra novela, que vai ser uma novela sobre viagem no tempo e serial killers. E aí ele veio me procurar, cara, pra saber, pra eu passar pra ele fonte de leitura sobre como que era feito o combate a crime na Suméria e na Acádia. Então ele queria saber como que eram as leis, se tinha, quais os tipos de instituições que tinha, se tinha uma polícia como era a nossa, como é que era a estrutura social. Então assim, o menino lê, sacou? O menino procura mesmo. E você vê isso ao longo do livro em várias coisas, porque, por exemplo, assim, e aí eu vou me permitir falar, no começo do livro, o livro eu acho que a gente pode dividir ele bem em 2 metades, porque, assim, você tem um livro até o /3, né, chegar ao seu colapso, e você tem um segundo livro depois daquilo. Né, você tem quase que 2 momentos do livro, assim, pelo menos pra mim, na minha cabeça. Você tem esse primeiro momento, é um momento de construção, onde você é apresentado aos personagens, ao mundo onde esses personagens estão inseridos, ao mundo mental e ao ethos comportamental daquela sociedade, o seu imaginário, e depois você tem os desdobramentos que vão levando essa distopia a se tornar cada vez mais horrível e distópica. O livro ele é bem bleak, assim, ele é bem pesado, desolador, assim, ele é quase que uma são terras ermas, né, assim, é aquela questão da wasteland norte-americana, assim, na literatura, né, a questão da terra erma, de ser um ambiente desolador, onde as pessoas vão se tornando tão ermas quanto o lugar onde elas habitam, e tão destruídas e tão distópicas quanto o lugar onde elas habitam. E isso eu acho uma coisa do caralho do livro. Nisso, o livro também me lembra, assim, não porque tenha necessariamente a ver, a história não tem absolutamente nada a ver uma com a outra, mas ele me lembra muito o The Road do Cormac McCarthy, nesse sentido de ser muito desolado, de ser relações secas, né? No final a gente vê brotar uma ponta de esperança, né? Principalmente no único personagem que representa a esperança ainda dentro desse mundo tão soturno e desolador que é o João Águia, né? Que é um idealista que representa essa esperança. Mas ainda assim eu vejo toda essa questão, né, de ser muito desolador e tal. Algumas coisas também que me lembram um livro russo, que é uma distopia que pouca gente acho que leu, que é bem legal. Ele teve uma tradução para o inglês há uns 3, 4 anos atrás. Ele é um livro que chama Nós, We, do Yevgeny Zamyatin. O Yevgeny Zamyatin é um cara que escreveu em 1920 e poucos, e ele participou das revoluções russas de 1905 e 1917. E ele faz uma distopia de uma futura nação urbana que é toda baseada e construída com vidro. É tudo baseado em vidro. Caralho. E é muito louco, cara, que ele prevê muitas coisas que acabariam acontecendo com alguns problemas que teve por causa do excesso de burocracia na Rússia do Stalin. E ele escreveu isso em 1920. Olha só, visão, hein? Essa é uma visão do caralho, assim. E é super pouco conhecido, cara. É um autor que, tipo, não veio muito
pro mundo ocidental, mas tem uma versão do Wii, da Penguin Books, que é super baratinho e super vale a pena, assim. Vale muito a pena comprar usado no Webebooks da vida, você paga menos de $10 com envio, assim, tal. Depois que você comprar, obviamente, né, o Delete do Matheus e, principalmente, mandar o dinheiro pra gente comprar o naming rights do Super Mario Brothers, invista também no Wii Nós, do Yevgeny Zamyatin, que eu não sei se tem tradução para o português ou não, porque eu não li este em português. Mas tem toda essa questão, voltando pro livro do Matheus, que é essa questão dessa desolação, dessa sociedade desolada, dessa sociedade que vai caminhando cada vez mais ao fascismo e ao totalitarismo, e mais do que caminhar politicamente na direção de um totalitarismo, de um fascismo, ela caminha internamente nessa direção. As pessoas vão se tornando cada vez mais fechadas, autoritárias e mortas por dentro e desesperançosas de tudo. E uma coisa vai retroalimentando a outra, sabe? Uhum. Sim. E o que eu acho mais bacana disso é que a gente passou muito tempo consumindo muita coisa americana, por vezes britânica e tudo mais, e a gente acaba associando esse elemento da criatividade, da distopia, né? Já que a gente está falando de distopias, a gente associa muito com esse tipo de coisa. Então, assim, quando você pensar, distopia não vai Nova York, é Tóquio, é Londres, mas é muito do caralho no Delete por causa disso, porque ele se passa em várias cidades que, se a gente não conhece de ter estado lá, a gente tem uma noção de como que a cidade é. Então, não, assim, sim, tá falando interior de Minas Gerais, a gente tem uma noção de como é que é o interior de Minas Gerais. Então, tem Tiradentes, tem Tiradentes. Então, você tem uma coisa bacana, que você tem uma noção de como é a cidade, e na medida que você entende como que é o mundo, né, como que é esse mundo que tá acontecendo ali no livro, você começa a imaginar e começa a pintar certinho as coisas. Então você tá em Tiradentes, você tá em Curitiba, você tá no Rio, você já começa a imaginar, pô, eu já fui em tal lugar, então esse lugar ia estar assim, desse jeito. Então essa coisa aqui que é do século XVIII aqui vai estar tudo arregaçado, mas ainda vai estar habitável. Então assim, e um negócio que eu achei mental, sim, é muito boa. Você vê um negócio que é totalmente feito aqui e com as nossas coisas de cá e com os nossos erros e os nossos acertos, cara. Então, tipo assim, é a pior faceta da sociedade brasileira de hoje jogada numa sociedade do futuro, como toda distopia é, né? Sim. Mas é extremamente brasileiro, é extremamente nacional, nesse sentido de, tipo, você consegue ver nas relações dos políticos, da polícia, dos grupos que estão contra, dos grupos revolucionários, das pessoas comuns, o que você vê na nossa sociedade, sacou? Então, tipo assim, é muito legal e é muito gostoso também. Igual você falou, nem tudo precisa ser em Tóquio, em Londres ou em Nova York, né, cara? Então, assim... Exatamente. E isso eu achei que é uma coisa, assim, muito foda, muito foda, sabe? Fala, Daniel. Eu quero já deixar um pedido aqui pro Matheus. Matheus, próximo livro, vamos botar a Lorena nesse livro aí, pô. Né? Não custa nada, pela viagem no tempo. Pô, foi em Aparecida e não foi em Lorena, né? Que sacanagem, porra. Cara. Foi em Aparecida, velho. Tava do lado aqui e não pôs. Pô, Matheus, no próximo livro eu espero... Não, é verdade. Inclusive, tipo assim, o ponto quase que no final, quase culminante é em Aparecida, né, cara? Olha que loucura. Pô, que doideira. Não, mas assim, sério, tipo, no sentido de, tipo, porra, você vai pensar, tipo assim, Tiradentes, Aparecida, tá ligado? Falando, tipo, cara, uma coisa que eu achei do caralho, que eu queria muito ver os desenvolvimentos ulteriores disso, cara. Uma coisa que eu achei muito legal dele foi a ideia dele de assim, eu vou falar um pouco da estrutura do livro, assim, né, e eu acho que isso não é spoiler, isso é mais pra gente fazer uma construção do livro. A gente tá lá na frente, tá em 2050 e poucos, onde começa a história, mas a história volta todo o tempo em 2030, volta até um pouco antes para explicar o desenvolvimento desse mundo. Então a gente tá num mundo pós-Terceira Guerra Mundial, a gente tá num mundo onde a Europa foi desolada por ataques nucleares, a gente tá num mundo onde Tóquio e o Japão sofreu novos ataques de armas químicas, não necessariamente nucleares, mas, né, de armas de destruição em massa. A gente está num mundo que já teve o derretimento das calotas polares, onde os mares subiram 20 e tantos metros em tudo quanto é lugar, então todas as cidades costeiras foram, né, assim, inundadas, foram pro Beleléu, foram inundados em sua grande parte, e a gente está num mundo onde esse resíduo tóxico nuclear somado às catástrofes naturais que foram causadas pelos seres humanos,
tornou boa parte da água potável do mundo inconsumível, e o grande bem que é traficado e que é usado como controle populacional é a água. Sim, isso é foda, né? Cara, isso é foda. E isso é do caralho, cara. Isso pra mim é desolador de uma forma maravilhosamente poética, cara. Que é você viver num mundo inundado e sem água. Sim, totalmente. Pô, eu sei que eu já falei isso antes, cara, mas eu fiquei fascinado com esse contexto. E a história meio que começa, né? E uma outra coisa que eu achei muito do caralho, cara, é porque, tipo, porra, velho, nós todos jogamos SimCity 1, o original. Não tinha SimCity 2000, não tinha SimCity caralho. Era SimCity, tá? O SimCity, a gente fazia os Archaeology. Vocês lembram do Archaeology, do SimCity? Acho que sim, acho que lembro. O Archaeology era aquele prédio gigantão onde morava uma população inteira. Sim. A cidade, quando ia ficando super desenvolvida lá no final, principalmente, eu acho que no SimCity 2000, o Archaeology, você criava o Archaeology, que era um prédio gigante onde a população morava uma população como se fosse uma cidade. E aquele prédio tinha tudo, tinha escola, delegacia, comida, shopping, tudo era no prédio. E o Matheus fez... Inclusive, hoje em dia, a gente vê coisa já muito parecida com isso. Sim, não Dubai, pro cara. mesmo número de pessoas. Em Dubai, cara, não. Isso você encontra aqui em BH, assim, acho em Brasília. Sim, tipo assim, não vai caber 1 milhão de pessoas lá dentro, mas é um bagulho que você vai, velho, você não precisa sair daqui de dentro. A pessoa não sai do condomínio, né? Exatamente. Não sai mais do condomínio, o condomínio tem tudo. E essa foi a solução que foi dada para inundação das cidades. As cidades foram rapidamente sendo inundadas e eles forçaram a população. Teve uma guerra civil no Brasil, onde uma ditadura acaba com o Estado, com a República Brasileira, e o Brasil vira uma ditadura, né, totalitarista, de melhor estilo de 1984, controlando cada aspecto da vida dos seus cidadãos. Inclusive, o Delete é a evolução desse controle. Nós vamos entrar nele depois na parte com spoilers, né? E exatamente para sobreviver a essa inundação é que boa parte das cidades costeiras são transformadas quase que nesses arqueólogos. Aí você tem os grandes edifícios que concentram a população que anteriormente morava nas ruas, porque você não tem mais rua. Sim, e isso também então, gera Velho, você não tem mais rua. Você mora dentro da porra de um edifício gigante e aquilo ali é a sua vida, velho. E gera também todo um novo conceito de governo, né? Que tem o poder do síndico. Sim, isso eu achei do caralho, cara. Porque o síndico, ele vira quase que o prefeito de uma megalópole, velho. Sim, exatamente. Todo mundo todo mundo não, né? Mas assim, ao mesmo tempo que a cidade é rebaixada, né? No sentido de que ela foi destruída ali pela força do homem e da natureza, a cidade é rebaixada e as pessoas são, entre aspas, promovidas nesse sentido de que o poder de um síndico, ele é equiparado dentro disso aí, realmente equiparado ao poder de um prefeito. E aí as estruturas... Dependendo do tamanho do condomínio, até governador, porque entre os síndicos tem essa relação também. Síndico de prédio que é maior, tem mais moral. Então, assim, acaba que é uma ironia do caralho, porque começa nesse lance de que tá tudo cheio de água e ninguém tem água, e esse lance, esse sorrisinho de lado em cima dessa relação de poder. Porque, tipo assim, o síndico é importante, você tem um síndico no seu prédio é importante pra caralho. Mas a partir do momento que isso é inflado, ele transpõe essa parte da importância e vira um negócio de status. Então esse elemento foi, né, o elemento de controle estatal é ainda mais forte, porque assim, a gente, né, só terminando essa questão dessa construção dessa ditadura, é uma ditadura que abole o sistema judiciário. Não existe mais sistema judiciário. Então o sistema judiciário, ele é feito de forma direta via controle policialesco. Então, assim, quem julga é quem prende, o que é absurdo. É o bagulho mais corrupto e nojento e vil de todos. Porque, assim, é feito para dar errado. É feito para trucidar e esmagar qualquer minoria ou qualquer um que é desprovido de poder simbólico ou de poder real, de dinheiro. Sim. E a própria estrutura desses prédios mostram isso. Porque quem vive nos andares baixos, fedidos, perto da água podre, são os pobres que construíram esse prédio de forma forçosa. Sim. Que foram escravizados para construir
e eles moram à beira dessa água podre e imunda, nessa vida podre e imunda. E você não tem mais poder judiciário, então a própria polícia prende e julga, o próprio síndico pode condenar à morte. O síndico pode condenar à morte, velho. Imagina isso na reunião do condomínio. Imagina isso, cara. Eu vou chamar o síndico Tim Maia, pode matar. O quê? Sacou? Tipo... bicho, esse, aí sim entraria pra vários prédios aí, ia rolar o famoso você, maconheiro, vai morrer antes do Natal. Exatamente, cara. Você, maconheiro, você vai morrer mesmo antes do Natal. Ainda mais assim, porque levou a sério o negócio do tem que acabar a justiça, né? Não tem que acabar a justiça. Tem você vê, cara. O cara pegou Choque de Cultura e fez um livro, cara. Olha que genial isso, cara. A justiça ele não apenas levou ao sério, como ele acabou com a justiça. Não tem mais justiça nesse mundo. Mas é demais essa do síndico, cara. Eu acho um conceito muito foda. Muito foda e amedrontador, assim, né, cara? Te dá muito medo. Amedrontador. E uma outra coisa que eu achei do caralho foi a ideia de que as nações vão sendo suprimidas para blocos maiores, que é exatamente o contrário do que muita gente pensou um tempo atrás. Porque quando começou, por exemplo, assim, União Europeia e tal, todo mundo falou, não, o Estado Nacional vai acabar e esses blocos grandes vão sobreviver. Mas agora você já vê o contrário. Você vê a Inglaterra querendo sair da União Europeia, os Estados Unidos renegociando NAFTA, o Mercosul meio que ruindo por dentro. Você fala assim, não, o Estado Nacional vai sobreviver. E no mundo distópico do Matheus, depois das guerras, eles foram forçados a se tornar entidades maiores. Então, assim... Na América do Sul você basicamente tem, né, a Gran Bolívia lá em cima, né? Tentando comandar tudo e brigando com o Brasil. Você tem a União Asiática, cara. Pois é. Sacou? A Europa rui com os escombros nucleares e você tem a OTAN representando as forças. Então, assim, é um bagulho muito distópico horrível, tá ligado? Ele é o distópico, quer dizer, na verdade, a essência da distopia é essa, mas assim, ele é um tipo de distopia construído com mais proximidade do pós-apocalipse. Então, assim, você tem um apocalipse, eu acho que a essência da distopia costuma partir disso, do tipo assim, tudo que a gente conhecia ruiu. Evento apocalíptico, sim. Exatamente. Em algum momento tudo ruiu e o que a gente reconstruiu é isso que a gente está vivendo nessa obra aqui, seja no cinema, seja na literatura. E no caso do Delete, é um tipo de distopia que é tudo construído com muita proximidade de um apocalipse que meio que acabou de acontecer. E não é uma evolução tão longa. Então, assim... Não, as pessoas ainda estão meio que se achando nesse momento e tentando ver como que elas vão controlar e você tem ainda insurgência, a coisa não tá tão cristalizada assim. Então, assim, por mais que você veja uma esperança lá no fim do túnel e cada vez ela se torna mais distante e menor, ainda assim existe algum tipo de esperança de mudança, não necessariamente uma mudança para bem, porque se você pensa lá no final do livro tal, dependendo do grupo que ganhar, a mudança pode ser até para 10 vezes pior, né? Sim, então, assim, é bem uma loucura nesse sentido, assim. E é uma loucura muito equilibrada justamente por isso, porque da forma como as coisas desabrocham, então, tipo assim, até aqui é o que é, aí nesse outro aspecto aqui, isso aqui pode desenvolver. Então você ter o desenvolvimento, tipo, ele achou o centro, né, o ponto de equilíbrio dessa tendência distópica, ele é muito bem definido justamente por isso, porque você consegue olhar e falar, porra, não, então dá pra melhorar, mas ao mesmo tempo, assim, caralho, pode ficar muito pior, você fica preso nisso, e é basicamente é um clima de faixa de Gaza. Porque tipo pessoas, assim, as insurgências que são fáceis de você amar e de torcer pra elas são massacradas rapidamente, e as outras surgem. Você fala assim, pô, eu não quero torcer pra esse pessoal, porque esse pessoal é ainda pior e mais louco, mas ao mesmo tempo tem chance de dar um meio bom, você entende? É tipo... Exatamente. Ele é um negócio horrível, assim, sabe? O Delete é um livro, ele é criativamente cruel, sabe? Exatamente. É um uso cruel de... Sacou? Então, assim, a construção das coisas é muito sacana. Você vai vendo o negócio e vai ficando tipo, velho, não, cara, porra, cara. Tipo, e o bagulho vai andando, cara. Não, e tem umas reviravoltas horríveis, cara, sabe? Tipo, depois eu vou entrar numa delas na parte de spoiler, que eu fiquei puta, eu quase
liguei pro Matheus, falei, não, e falava assim, não, apaga essa merda e escreve de novo, seu filho da puta. No comecinho já tem uma, né? No comecinho do livro já Tem, cara, horrível. Tem várias, velho, tem várias. Tem vários momentos que você fala assim, não, velho, sério, cara, não, também não vou ler mais não. E aí você fica puto, vai tomar um café e fala assim, porra, eu quero saber o que aconteceu. Aí você volta e lê e fica puto, saco? É tipo, isso é lindo, cara. Isso é lindo. Se você consegue ter uma relação... É tipo isso, cara. Tipo assim, o livro te traz reações viscerais, cara. E isso é do caralho. Sacou? E isso significa que você, de fato, entrou. Você imergiu. O livro te traz essa aura de imersão no livro. Porque você fica puto com as coisas que acontecem. Você fica feliz quando acontece uma coisa boa e quase nunca acontece. E você fica puto quando as coisas ruins vão acontecendo. Você fala, não, sacou? Tipo, isso é muito legal. Essa aura de imersão. E uma coisa que eu esqueci de trabalhar aqui, que a gente tá falando, tá tendo uma conversa tão aberta, tão franca, assim, que às vezes a gente dá uma atropeladinha na pauta. O que é o que o Decréptus faz de melhor, né? Isso aí é tranquilo. Isso é tranquilo. Que é falar dos elementos de cyberpunk. Por que a gente tá usando tanto assim, o cyberpunk. Porque a tecnologia, no ano de 2050, o grau de tecnologia, e isso é até uma crítica minha ao Matheus, porque eu sou muito chato. E eu cresci jogando GURPS. E como vocês jogaram GURPS comigo, vocês viram, tudo é cheio de regra, tem muito regrinha, tudo tem uma rolagem de dado, tudo tem um porquê, sacou? E o Matheus faz uma coisa, cara, que eu tô xingando o Matheus, mas se eu fosse ter vergonha na cara, eu tinha que xingar o Neuromancer, eu tinha que xingar o 1984, eu tinha que xingar o Aldous Huxley com o Admirável Mundo Novo, eu tinha que xingar o Wii do Evgeny, eu tinha que xingar todo mundo. Porque, assim, por ter acontecido esse apocalipse há tão pouco tempo, a tecnologia que já é desenvolvida em 2055, ela é muito superior à nossa. Muito superior. Sabe, assim, não só na questão de construção civil e tal, mas ao mesmo tempo que ela é muito superior, ela é próxima o bastante para que um nível tecnológico militar, se fosse vazado na população, justificasse. Não, mas olha só, eu vou tentar fazer um contraponto. Não, mas deixa eu só terminar, Mordente, aí você faz o contraponto. Okay. Porque, assim... Tá bom. Numa sociedade qualquer, o nível tecnológico médio da sociedade é sempre inferior ao nível tecnológico médio dos militares daquela sociedade, tá? Para dar um exemplo, assim, mais claro possível. Micro-ondas foi desenvolvido enquanto tecnologia militar ainda na década de 20. O aparelho de micro-ondas chega na cozinha das pessoas no final da década de 70, na década de 80 para todos. No Brasil, mais pra frente ainda, né? No Brasil, mais pra frente ainda. Mas o que eu tô te falando é o seguinte, tipo assim, comunicação de telefones remotos e móveis, como por exemplo, celulares, eram usados na Rússia em 1960, pelos militares. E só vai chegar depois pra grande população, começa em 80 e tantos. Então, assim, sempre o nível tecnológico militar, ele é mais desenvolvido do que o nível tecnológico médio daquela sociedade. Numa sociedade pós-apocalíptica, você tem uma tendência natural de que o nível tecnológico militar se torne o nível tecnológico daquela sociedade, que aquela sociedade vai ser militarizada. Então isso, de certa forma, justifica a evolução da tecnologia. Eu, ainda assim, que sou chato, queria pelo menos mais uma geração ou duas. Então, assim, eu queria que começasse em 2070 ou em 2090 pra eu não achar que é tecnologia demais. Mas isso é fandom sendo chato pra caralho. Não, você fez o meu contraponto dentro do seu argumento, então... Que eu ia falar exatamente isso. Tipo assim, se o bagulho ruiu, cara, porque quem faz essas coisas pros militares são as corporações. Então, as corporações, o bagulho ruiu, chega num ponto que dentro da corporação tá todo mundo dividido também, aí um vira e fala, então eu vou soltar essas coisas ultra secretas pros militares, e eu vou soltar essas coisas ultra secretas pra população. E ninguém solta mesmo, rui o bagulho e foda-se, saco? Então, é o contraponto que eu ia fazer, mas você já falou isso, que a tecnologia militar do ponto de ruptura passa a ser a tecnologia militar da sociedade. Mas eu entendo o lance, porque você também tem um penchant, é penchant que pronuncia? Você fala sim, francês? Sim. Você tem um penchant por anacronismos. Sim. Então, eu acho isso muito... Inclusive, no livro do Ted Chiang, que fez o... Sim, Chegada, tem um dos contos que é tipo passado, se eu não me engano ali, é tipo medieval ou depois, tipo pré-colonial, sei lá, que é antigão, então assim, antigão histórico, mas que é tipo uns meninos criando robô, só que eles estão criando homúnculos, né? Então, tipo, assim, estão criando homúnculos e autômatos, né, assim. E tipo assim, é a mesma coisa de meninos criando robô hoje, então assim, o cara conseguiu
fazer um negócio futurista No passado, como né? se ele, no passado, tipo assim, como se ele fosse um escritor do passado, imaginando, nossa, ia ser mó doido. Então, tipo, eu sei que você tem uma quedinha por esse tipo de elemento, e depois que eu li esse conto eu percebi que eu também, porque aí tem umas coisas. Então, eu entendo, mas eu acho que pro que tá proposto ali, cara, pro arranca-rabo, que é o Delete, eu entendo que é só a sua parte de fandom, mas eu não acho que chega a ser um ponto negativo, mas eu Não, eu também não, mas eu falo assim, é só uma crítica que eu faço, assim, é pessoal, e é uma coisa mais eu pessoal. entendo por quê, mas é uma coisa muito pessoal, você entende? Tipo assim, eu acho que certos desenvolvimentos pra conseguir chegar no ponto onde você tem mechas, porque você tem mechas, né? A polícia ela é armada com mechas, né? Eu acho que, tipo assim, é pouco tempo e destruição demais pra ter conseguido ter esse tipo de jump tecnológico de desenvolvimento. Porém, é um tipo de desenvolvimento que boa parte dos militares do mundo já tem algo muito análogo. Sim. O que eu acho que eu entendi, o que eu acho que você teria ainda você teria criado um laço afetivo com o Delete de uma forma diferente se fosse tipo o Motorola V3 e faca Guinso, basicamente. Não, cara, não é isso que eu tô falando. Eu tô falando mas eu não tô falando isso pra te zoar, porque eu comecei a imaginar. O que eu tô te falando, eu tô falando assim pros ouvintes e pra todo mundo, porque eu acho que a nossa função aqui, o Matheus nos conhece, o Matheus gosta da gente, e o Matheus nos chamou exatamente porque ele sabe que a gente vai falar o que a gente acha. Né? Eu não tô aqui pra passar pano, você entendeu? Então assim, e eu ainda conversei com ele antes, ele falou assim, pode bater em que vocês acharem necessário bater. Então nós estamos com permissão do autor pra xingar o autor, né? Sabe uma coisa que eu achei legal que ele falou? Que ele queria? Que ele achava legal se tivesse umas passagens do livro narradas com a voz do Gugu. Eu acho que vai ter, hein? Eu tô achando que vai ter. Eu acho que vai ter, hein? Cara, tô tendo essa situação. Eu acho que se pegar do comecinho, já que tem tanta reviravolta e que a história é longa e que é uma história feita de ciclos, né? Tem, tipo, a história, o ciclo grande, ele é cheio de mini ciclos dentro dele. Então, assim, eu acho que se o Gugu narrar essa primeira treta que rola logo no começo, tipo, narrar ela, eu acho que fica um negócio. Eu tô imaginando, eu tô tentando não rir enquanto eu falo. Não, mas assim, o que eu queria, só pra fechar a minha crítica, eu queria que tivesse uma explicação maior de como que essa tecnologia vazou pra sociedade, entendeu? Sim. Do que só naturalizar isso. Justo, acho justo, reclamação. Entendeu? Sim, concordo. Seria legal ter isso, sim. O outro ponto que eu levantei, porque, tipo assim, a gente elogiou 1 milhão de pontos, porque tem 1 milhão de pontos pra elogiar, o livro é do caralho, eu tô recomendando de coração, eu acho que quem tá ouvindo, tipo assim, economiza 2 litrão e compra, você vai se divertir, é um livro que você lê em sentadas, assim, tal. Agora, uma coisa que eu quero avisar pra todo mundo, eu quero xingar pessoalmente o menino Matheus Gamarra por isso. Matheus Gamarra, você não é Honoré de Balzac. Você não precisa de descrever a mesma coisa por 30 anos. Tá? Então, assim, principalmente as cenas de ação, tá? A história, cara, a forma como ele faz o arco narrativo, a forma como ele trabalha esse tempo em elipse, em ciclos que vão e que voltam, a questão da estrutura dos capítulos como se fosse um diário, isso é do caralho, isso ajuda pra caralho com o roteiro. Você tem várias reviravoltas de roteiro do caralho, a construção de cenários é do caralho, a construção dos personagens é do caralho, você começa a se relacionar e ter afetividade, ter imersão com o cenário, com a situação, com as pessoas que estão sendo construídas. Porra, parabéns, brilhou muito no Corinthians. Agora, a descrição das batalhas tem horas que elas são balzaquianas, cara. Sabe, o Honoré de Balzac, ele tem uma passagem que ficou clássica, que ele gasta 36 páginas pra descrever uma porta. Sim. Você sabe que tinha um problema desse sim também, né? Que era o Tolkien. Sim. O Tolkien, ele parava, sei lá, 20 páginas pra descrever uma planta ali dos elfos. Eu realmente não sou um cara da literatura, assim, mas, se eu não me engano, porque, tipo, livros da minha época de colégio, que tinha que ler e tal, acho que é o Iracema que é assim. José de Alencar, sim. O José de Alencar é muito assim, muito 600 páginas pra descrever o trajeto de uma lágrima, do olho até... tipo isso, tipo assim, em vez dele falar, tipo assim, Iracema então disse bom dia, Iracema, a virgem do lábios de mel. Sim, olhou para o sol. A virgem que saiu das próprias mãos de Tupã.
Iracema, a intocada pela natureza. Iracema, ó vestal Iracema, canto para ti como Aedo e Risodo. Sabe, é tipo isso, sacou? Tipo assim, e aí, tipo assim, cara, ela só vai dizer bom dia, sacou? Tipo... E assim, e o Matheus, e eu vou te falar uma coisa, cara, eu vou culpar. Inclusive, eu vou aqui me permitir, tá? Vou tomar o papel aqui do Choque de Cultura, aqui dentro desse programa, e vou falar. O problema de hoje em dia... Aqui. Eu vou fazer uma denúncia. O problema de hoje em dia é que essas crianças, esses meninos novos que são alfabetizados, eles também têm chance de ver desenho japonês. Se esse tal de Matheus Gamarra aí, que foi alfabetizado, escreveu esse livro, não tivesse visto tanto desenho japonês, não tinha essa necessidade de escrever essa merda igual se fosse Akira. Acaba o respeito isso aí. Cagou? Então, tipo assim... Mas eu queria ressaltar... Tem que tirar das crianças o acesso à cultura. Tô de acordo, é um livro massa e tal, não sei o que, mas as minhas ressalvas eu acho que elas vão caber mais pra frente, mas essa primeira realmente, tipo assim, é muito descritivo e, cara, já puxando isso, cenas já são muito longas e muito repetitivas o tempo inteiro, tipo assim, eu me senti vendo Transformers, basicamente. Sim. Aquele é o Tem primeiro uma hora que baixa o Michael Bay nele, tudo explode muito e tem muito tiro e tal. Tipo. Mas isso eu acho que é muito rolê de ser um autor jovem. Vamos pra parte com spoiler. Está declarada a parte com spoilers. Então, tá? atenção, peraí, vamos dar um alerta. Se você não quer saber os spoilers, quer ler o livro primeiro, você pausa agora esse episódio, dá stop e depois você volta. Olha aí que bonitinho. Vamos ser amigos dos ouvintes também, né? Exatamente. Spoilers! Ai, minha garganta, eu gritei demais. Spoilers! Primeira parte a gente já falou antes, né? A gente tem a construção desse Brasil distópico. Nesse Brasil distópico você tem uma guinada a uma extrema-direita policialesca do controle total do Estado, do indivíduo, né, pelo Estado. Né? No cenário mundial mais global você tem o derretimento das calotas polares e um mundo devastado por guerras nucleares, a Terceira Guerra Mundial, né? Que é essa terra erma, né? Essa wasteland que é criada. Você tem a formação, então, exatamente por causa essas guerras humanas aliadas aos problemas naturais, criam um problema de falta d'água no mundo inundado, que a gente já falou várias vezes, que é uma coisa genial. Mais uma vez, parabéns, Matheus. Né, que criam os aguistas, que são os contrabandistas, que são, né, essas facções que estão ali quase que num banditismo bandoleiro, quase que de Minas Gerais no ciclo do ouro do século XVIII, assim. Porque ao mesmo tempo os aguistas são uma esperança para as pessoas mais pobres, mas eles também predam nas pessoas mais pobres e mais humildes, né? Então, e enquanto você vai construindo essa relação no livro, e você vai vendo quem que é o Saratov, que é o chefe da Ordem da Estrela Vermelha, né, que é o maior, são um dos maiores contrabandistas de águas do mundo e com a maior força no Brasil, você vai vendo na construção desse personagem, na construção dessa ordem, você vai vendo esse banditismo bandoleiro, que é uma coisa quase que de Velho Oeste, de ciclo do ouro, que é o pessoal que ao mesmo tempo é a maior esperança e o pior inimigo das populações mais pobres e mais carentes, porque eles ao mesmo tempo ajudam e predam, né? E mostra essa relação ainda mais sórdida, né? Essa humanidade exposta no que ela tem de pior, né? Que é esse mundo pós-apocalíptico, onde as pessoas ficam literalmente cada vez piores. Então o apocalipse ele se dá não apenas na sociedade, mas também na moral, no ethos daquela sociedade, né? Os dois personagens principais, e o personagem principal do livro, e que representa, assim, de forma metafórica, essa decaída dessa sociedade
é o Dan, inspirado na biografia não autorizada de Daniel Baia. Né? É um pouco parecido. Principalmente no começo ali, ele é um pouco parecido. E o Dan, ele é um vilão que... Ele é um vilão pra você que está lendo, mas ele é um herói pra aquela sociedade. Isso é legal da gente pensar. Sim, verdade. É verdade, cara. É verdade. E, tipo, ele é um vilão pra você que tá do lado de fora e ainda tem uma moral pré-apocalíptica. Sim, e também Porque pra você que sabe ela- o que ele faz, né, também, porque tem isso. Sim, As pessoas porque não pra sabem. aquela sociedade ele é um herói, e não apenas é um herói, como ele vai ser um herói imortal daquela pátria. Porque Imortal nos versos. você tem um controle estatal que provavelmente vai levar com que, a não ser que tenha uma reviravolta muito grande na continuação, e o João Águia, que tá nesse momento em que ele desistiu, mas desdesistiu, mas desistiu de novo, que ele tá num caga e não sai da moita, que ele não sabe se ele vai conseguir ser idealista ou se ele vai conseguir simplesmente se manter vivo. Olha aí, um Sim. João que dá aula de história, meio baseado em comunista, meio comunista. Então, assim, o João do livro é muito menos comunista. Então, tipo, por isso eu posso falar que não é baseado em mim. Porque se fosse mais baseado em mim, eu quero royalties, viu, Matheus? Nós vamos ver quanto que vai vender essa porra aí, nós vamos cobrar, eu e o Daniel. Quem tá vendendo isso aí sou eu e o Daniel. Então, você pode desistir de tirar qualquer dinheiro dessa porra. E falando sério, né, o Daniel é um herói pra essa população. Tanto que na construção futura do Prime, o Daniel, o Dan, assim, primeiro, o Dan é um cara que era um cara bom, legal e bacana, e que a vida dele foi destruída na frente dos olhos dele, né, assim, por um contrabandista aguista, né, que mata os seus sogros e a sua filha na frente dele. A mulher dele vê essa situação, não aguenta e suicida. É pesado, cara, a história dele é pesada. Ou seja, tipo assim, é um cara que sofreu um trauma psicológico gigantesco, mas que depois, ao longo do tempo, você começa a se questionar até que ponto que a filha dele mandando nele é a filha dele mandando nele, ou já é ele criando uma própria sede por poder depois que ele consegue subir cada vez mais nas estruturas de poder daquela sociedade. Sim, ele vai meio no negócio assim do Walter White, né? Ele começa com um motivo ali, mas depois acaba que o ego mesmo dele vai tomando conta, você não sabe se ele tá fazendo isso por uma, entre aspas, vingança, ou por ele mesmo, pra tirar vantagem. É bem legal a construção dele. Eu acho a construção dele muito do caralho e assim, você só passa a entender a necessidade que ele tinha de perseguir aqueles aguistas no /3 em Juiz de Fora, né? Quando ele vai contra o... Cara, eu esqueci o nome do alemão, que é o chefe o primeiro que eles matam. É o... Puta merda. É um que fala meio em português, meio em alemão o tempo todo. Sim, O Sarah... sim. Eu tô com o personagem na cabeça e não tá me vindo o nome dele. Cara, eu sei da vida da porra do personagem, eu esqueci o nome dele aqui. Johann Fitzgerald. Lembrei. Isso. Fitzgerald. Nossa, eu não ia lembrar. A questão toda do Fitzgerald foi o Fitzgerald que matou a família do Dan, né? Sim. E a gente não sabe disso até muito depois do Dan tá morto. É verdade. E aí, cara, você fica aquele tempo todo falando assim, caralho, qual que é a desse cara? Que perseguição louca, isso já deixou de fazer sentido. Tem alguma coisa muito mais pessoal aí. Será que é um problema com o Keller? Será que ele tá querendo virar o vice-governador do Sudeste e tal? E aí lá na frente é que você pega. Então isso eu acho do caralho. Quando eu falo da questão do arco e do tempo elíptico e dessa construção dele com os diários e tal, cara... E isso é um negócio que eu achei do caralho da leitura, porque, tipo assim, você acaba recuperando nexos de sentido lá na frente, você lê um livro até a metade, depois daquela página você lê outro livro, porque aquilo muda o seu livro pra trás, sacou? E isso eu achei do caralho, né? O João Águia, que é vamos colocar, né, o coadjuvante principal do negócio, né, assim, se fosse um filme de Oscar, o Dan seria interpretado provavelmente por Dan Stubach e seria indicado ao Oscar de melhor ator, né? Não sei, eu sempre imaginei ele com a cara do Matt Damon, cara, quando eu li. Eu não Matt sei Damon, por quê. então tá. Então vai ser o Matt Damon que vai ser indicado ao melhor ator. E eu gosto de pensar que o professor João vai ser interpretado por John Leguizamo, que vai ser indicado ao Oscar de melhor ator coadjuvante. Porque o John Leguizamo é o melhor ator coadjuvante de todos os filmes que ele participa. É verdade, é.
Nossa, cara. John Leguizamo Que interpretando o João, elenco, ok. que elenco, cara. Que elenco, que elenco. Então, assim, eu tenho certeza que vai ser o John Leguizamo que vai interpretar e ele vai ganhar, obviamente, o Oscar de melhor ator coadjuvante. Ele é um professor de história, ele é um idealista. E ele é exatamente a moral que existia antes do Apocalipse. E eu acho muito simbólico isso, porque ele é um professor de história, ou seja, ele é quase que um homem fora do seu próprio tempo. Ele é um homem do passado. O Dan é um homem do presente e do futuro. O Dan representa que aquela sociedade se tornou e se tornará. O João representa a luta do que um dia aquela sociedade foi para tentar voltar a ser de novo. Sim, sabe o que ele me lembrou, assim, o jeito, né, as ideias dele? Não sei se você assistiu, João, o Mordente tem que ver o Interestelar. Que eu não vi. Que é meio... É um futuro distópico, né, querendo ou não. E lá eles, Sim. tipo, eles ignoram, como se não tivesse nunca acontecido nada espacial e tudo, não falam disso. E o cara, o Matthew McConaughey lá, que é o cara principal, ele é o único ali que quer mostrar pra filha dele que existiu uma coisa antes, como que era tudo antes, sabe? Ele não aceita essa coisa que a sociedade do presente, ele quer que ela saiba o que era a sociedade antiga, como a sociedade que ele viveu e tal. E o João Águia tem meio isso também, né? Por ser um professor de história, ele sabe a história, ele ainda tem aquilo nele, né? Que não é o certo o jeito que tá acontecendo tudo agora. Não, eu achei isso muito caralho. Isso cria, né, esse antagonismo, e é bom que esses dois antagonistas quase que nunca se encontram. Pois é, tem isso. E ainda assim eles são completamente antagonistas, né? E o Dan, mesmo depois de morto, ele consegue exercer uma influência muito grande. Sim. Ele é um cara que, de fato, ao contrário de todos os, entre aspas, vilões, porque, né, nem a gente disse, ele é vilão pra nós, ele não é vilão no livro. Uhum. Ao contrário de todos os vilões que normalmente são construídos, ele é um cara que consegue o plano dele. Sim. É verdade. Ele não vive pra depois aproveitar de tudo que ele fez, mas ele consegue fazer exatamente o que ele queria. E a obra dele meio que continuará crescendo depois dele. Então, assim, ele nisso ele é quase que o Moriarty da série nova do Sherlock Holmes, que ele é um vilão que depois de morto continua viloneando. Putz, é muito bom Sim. isso. Sim, é verdade. Sacou? E nisso eu achei muito do caralho. Boa referência, João. Obrigado, cara, Sabia que obrigado. você assistia, não? Sabia que você assistia Sherlock, não? Porra, eu amo, cara. Eu vi Nossa, todos com a Nayara. eu também, Nayara é muito bom. apaixonada. Ela que me puxou pra ver, e eu comecei a ver por causa dela, tipo assim, morrendo de preguiça, que eu tenho super preguiça de série, cara. Eu nunca gosto de começar a ver uma série que eu sempre falo assim, isso vai ser uma novela da Glória Pérez e eu vou me frustrar no final com um final idiota. Mas aí Sherlock é série britânica, né? Então tem uma pegada mais filmão. E tipo assim, Sherlock, até por ser da BBC, eu dei meu braço mais a torcer, que eu falei, não, vai ter roteirista bom nessa porra, sacou? E é muito boa mesmo. E é uma série, e nesse caso, assim, essa construção do Dan me lembrou um pouco a construção do Moriarty, porque ele é um cara que mesmo depois de morto, continua vivo, entre aspas, na trama. Atazanando o coitado do Sherlock, né? Sacou? Então, assim, isso eu achei bem legal, assim, essa dupla, né? E uma coisa que eu acho que é digno de nota da gente comentar, e aí também eu acho que, tipo assim, a gente não precisa contar o livro todo, e a gente tá dando spoilers aqui da estrutura e de umas coisas bem importantes lá na frente, mas eu também não quero contar o livro todo pra resumir o livro, sabe? Então, assim, eu vou falar mais uma coisa aqui. Uma coisa que eu acho legal é que a gente tá entre uma distopia cyberpunk extremamente adulta, horrível, desertificada e sem esperança, e uma literatura infanto-juvenil, porque você tem várias partes que são de ação e de explosão e movimento e tal, e eu acho que isso é muito um retrato de você ter um autor jovem. Sim. Sim. Daria um baita de uma franquia de filme, assim. Tava, cara, e é isso que eu ia falar, cara, e aí eu vou falar de coração. Se você que tá ouvindo a gente é dono de uma editora, ou é editor de livro, ou trabalha para uma editora de livros, cara, conversa com o Matheus e oferece para comprar isso, porque esse menino tem capacidade de transformar isso numa trilogia ou em 5, 7 contos. E isso tem um potencial de venda gigantesco, tá? Eu vou falar a mesma coisa que eu conversei com o Mordente. Para mim, esse livro precisa de uma pincelada de um bom editor para tirar um pouco dos excessos da descrição das lutas. Porque o arco narrativo é genial. Sim, precisa só tirar uma gordurinha só. Só uma gordurinha. Tirar uma gordurinha, cara. Esse livro publicado em papel, isso tem a chance de fazer um sucesso, cara. Porque, assim, cara, se for pensar, The Hunger Games... Sim, distopia. Sacou? É isso, cara. E, assim, você tem um produto nacional, um produto do caralho, um menino novo. Porra, velho, eu achei muito foda. Eu tô, assim...
eu tô literalmente feliz e humilde de ter sido dado essa oportunidade, cara. Eu quero... Todo dia eu agradeço por ter o Decrépito, porque o Decrépitos me deu o meu segundo melhor amigo na minha vida, porque eu tinha o primeiro que era o Mordente, e agora eu tenho o Daniel também, né? Que a gente tem um conflito. Não, é verdade, cara. Você sabe que eu te amo profundamente. Sim, também. E assim, velho, e essas oportunidades, às vezes a gente não teria, sacou? Porque, porra, se não fosse o podcast, cara, talvez eu não conhecesse o menino, sacou? E é uma coisa do caralho, eu vejo um potencial de futuro nesse moleque, cara, que é uma coisa de louco, porque talento ele tem pra caralho. Sim, se no primeiro já tá assim, né, cara? O primeiro livro já tá assim. Ele tem talento, ele tem suor, cara, porque, tipo assim, é 10% de inspiração e 90% de transpiração, sacou? O cara se pôs pra fazer isso e fez, velho. Sim, não é fácil. O cara fez a pesquisa e fez. Porra, cara, um negócio que eu achei do caralho. Na hora que começou a falar dos problemas de água no Brasil e tal, eu falei assim, eu muito pedantemente no começo do livro, falei assim, porra, Matheus, você não estudou não, cara? E o aquífero Guarani? 300 páginas depois, o cara fala, porra, aí não sei o que tal, que teve a poluição do aquífero Guarani que não permitiu que ele fosse usado quando não sei o que tal. Eu levantei e bati o pau, sacou? Porra, o menino estudou, velho. Sim, eu pensei uma coisa parecida também. Eu falei, ué, mas peraí, tem um bagulho lá, como que vai? E ele vai lá e faz de um jeito que já era, até o aquífero. Então, assim, isso é do caralho. Isso é do caralho, sacou? Então, isso mostra que o cara estudou, isso mostra que o cara se preparou pra escrever. Sim, pesquisa. Sacou? Então você tem inspiração e você tem transpiração. Você tem genialidade, você tem pesquisa. Então, assim, mas é isso. As desvantagens pra mim do livro, de você ter um autor jovem, é isso, sabe? É esse ímpeto, sabe? Assim, às vezes ele acha que, tipo assim, que ele tem que fazer uma descrição e aquela descrição tem que ser quase que um filme do Michael Bay, igual o Mordente falou. Às vezes eu me senti lendo Transformers. Sacou? Isso é um problema. E o Mordente também vai falar mais disso pra fechar, porque o Mordente fez um trabalho genial aqui de backstage, que vocês não estão vendo que é na pauta, que ele falou de vantagens, falou de desvantagens, falou de arco narrativo. O Mordente deu um show aqui pra gente nessa pauta também. Muito obrigado, Mordente. E é isso, cara. Eu quero recomendar muito o livro, eu quero agradecer a oportunidade ao Matheus que ele nos deu pra gente poder fazer isso. Eu quero agradecer demais ao Mordente e ao Daniel, né, que toleraram 1h30 do palestrinha enchendo o saco. E eu vou abrir as considerações finais. A minha consideração final, ela parte da mesma ótica da consideração do João lá atrás falando da tecnologia. É uma coisa pessoal, entendeu? Porque, né, tudo que eu levantei na pauta para poder dar uma contribuída boa e tudo mais, realmente coisas que eu acho. O João é muito mais loquaz do que eu, então muitas vezes eu acabei meio que repetindo o que ele falou em outras palavras, com alguma metáfora, alguma coisa assim, mas o fato é que realmente é um negócio muito do caralho de ver, você realmente ter o pique de sentar e fazer o bagulho, porque, cara, o processo criativo é um negócio fodido, tipo, é muito gostoso, mas é muito equilibrado com disciplina e paciência e tudo mais, então, assim, isso é extremamente louvável. Eu, da minha ótica pessoal, achei cansativo, justamente por causa das descrições. Eu acho que eu gostaria que fosse mais sucinto, não pelo conteúdo. O conteúdo é muito doido, adoro as utopias, achei muito bem feita, é tudo muito bem amarradinho, tudo muito bem concatenado, mas o trajeto, eu pessoalmente achei cansativo, mas eu tenho dificuldade com leituras mais longas, então quem estiver ouvindo e tiver dificuldade com leituras mais longas, mas já vai com paciência, vai com tranquilidade, toma nota. Eu percebi que eu tenho que fazer isso porque eu me senti perdido a maior parte do tempo, então assim, isso é uma coisa minha. Agora, se você tá me escutando falar isso e falar, nossa, credo que esse analfabeto fudido, eu leio 500 páginas em 12 minutos, cara, vai nessa, senta o pé, porque o livro é muito doido e, cara, é isso, é uma pincelada de um editor, porque tá muito bem revisado, tá muito bem escrito, foi muito bem pensado, foi feito com carinho, com esmero, e é realmente cortar uma gordurinha, mas, cara, no veredito final, porra, é muito doido. E a linguagem é levinha, então, assim, é o que o João apontou. Ele trata de um tema adulto, mas ele tem uma agilidade, ele tem uma mobilidade. Ele tem uma mobilidade muito boa, Rogerinho. Mas, justamente por isso, porque é feito, né, por um cara ainda bem novo, e então ele tá cheio desse vigor, dessa agilidade. Então, cara, é uma leitura muito legal e se você tem problema com leituras mais longas, não cometa o mesmo erro que eu de, tipo, ir igual um doido.
porque cansa. Puta, Mas se cansa, você não tem, pois é, se você não tem problema com leitura mais longa, é o caso, por exemplo, Daniel e João são caras que têm prática de leitura muito mais afiada que a minha, então para eles já é uma leitura dentro do razoável. Então é só questão do preparo, porque a recomendação é geral. Delete é um livro muito massa, cara, tá de parabéns. Sim, concordo. Me vejo obrigado a concordar com... Palestrinha! mas eu concordo, cara, que é um livro que ele poderia ser um pouquinho mais enxugadinho ali, né? Mesmo eu acostumado a ler coisas grandes, demorou um pouquinho pra ele me pegar, mas depois que pegou foi fácil ler. Mas se você tem esse problema de, que o Mordente falou, de não aguentar leituras tão longas, se você ler no seu tempo, cara, você vai ter ali um entretenimento pra bastante tempo. Porque sim, é o tipo de história que você fica preso nela, cara. Você quer saber, puta, pra onde vai isso agora? Caralho. Eu tenho livros super longos aqui em casa e, eu pra ser honesto, tem alguns deles que eu tento não começar de novo, entendeu? Porque tem uns que passam muito tempo. Mas eu tomando tempo, assim, cara, eu sempre vou ter um pedacinho. Então, assim, é só o preparo de cada um mesmo. Tô de pleno acordo. Sim. E legal também o jeito que o livro termina, que deixa ali, né, bastante brecha pra continuar. Né? Matheus não é bobo. Vamos lá fazer, quem sabe, a segunda parte, né? Fazer uma trilogia. Eu fui além. Eu perguntei pra ele se ele já começou a escrever e ele já começou a escrever a continuação. Olha, menino maldito. Esse menino, nosso menino de ouro. Eu já, inclusive, dei mensagens falando, por favor, spoilers, tá? Então, assim que eu souber, eu repasso pra vocês. Olha aí, então pode entrar a Lorena nesse, hein, Matheus? Tá. Olha aí. Ó, tem que entrar a Lorena, 2, o Matheus tem que entender que ele agora vai ser forçado a ser o nosso Game of Thrones brasileiro. Então, ao contrário... Só que com 100 anos a menos de idade, né? Exatamente. Ao contrário do Menino Marte, eu tenho o endereço dele, eu trabalho pra CIA do Brasil e eu posso te matar se você não me der spoilers. Então eu quero deixar essa mensagem de paz. Pra encerrar com uma mensagem positiva. Pra encerrar com essa mensagem positiva e de paz. Cuidado que a filha do Dan tá olhando. Exatamente. João, você precisa dos spoilers. Você precisa. A qualquer custo. Vai, João. Você ouviu? Decrépitos. De volta na próxima semana. Assume hoje o novo síndico do Barra 3, Samuel Elias Nelson. Ele ficará neste cargo pelos próximos 2 meses e, de acordo com o próprio, continuará com as privatizações de hospitais, clínicas e aumento de impostos dos serviços de transporte, heranças de seu antecessor Luiz Savro Filho. É com você, Maria! Disse o rádio. Dan escutava sentado em sua cadeira, muito triste, em seu escritório. Dezenas de papéis estavam jogados no chão, as estantes abarrotadas de livros e fichários. Sobre a escrivaninha, só o rádio. O prato de almoço vazio e sujo, e uma xícara vazia do chá da tarde! A sala estava escura. Da escuridão se ressaltavam os olhos de Dan, claros e com muita raiva, obviamente muito triste. Sua mão foi até o rádio e o começou a mudar de frequência. Pai, você que devia ser síndico, disse Sara atrás dele. Obrigado, filha. Tá um doce! Olha aí, gente. Dan tirou o doce e deu na mão da menina, que se afastou e recusou a guloseima. Que eu quero não é o doce. Você sabe muito bem disso. Dan olhou de novo a mesa e havia uma faca sobre ela. Do lado da lâmina, uma foto de Samuel. O político se levantou assustado quando percebeu que a filha, o doce, a faca e a foto haviam desaparecido!